Eu cumprimento a paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano e, irmãos, eu quero estar conversando um pouco com vocês a respeito desse mês de novembro. Nós entramos no mês de novembro, o mês de novembro ele promete, porém nós estamos bem perto do fim, então não é bonança, não é melhoras no mundo. O preságio do fim é tribulação, está na Bíblia, e a tribulação ela é um período de tentação que vem sobre o mundo para tentar aqueles que habitam sobre a terra. E Cristo prometeu que vai livrar a igreja da hora da tentação. Então, esse mês de novembro é um mês que a igreja ela tem que estar muito atenta, tem que orar bastante. Quem não ora, comece a orar. Quem está brincando com as coisas de Deus, irmãos, pare com isso, pelo amor de Deus. Não se deve brincar com as coisas de Deus. Quem está ainda indeciso entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, lembre-se que as coisas do mundo pode até ser boa, só que é passageiro. O que Deus tem para nós é eterno. Se nós conseguirmos herdar o reino dos céus, a gente vai morar no céu, em mansões celestiais, vamos morar com Deus e vai ser eterno. O apóstolo João, ele não tinha palavras para descrever o que ele viu no céu, quando foi mostrado para ele a cidade santa. E o apóstolo Paulo, ele fala que o que Cristo preparou para nós é inimagináveis as condições humanas. Então vai compensar a gente renunciar ao mundo, a gente ser co-participante do sofrimento de Cristo, porque a igreja, ela padece no mundo. Isso, Cristo já falava, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vai compensar a gente renunciar ao mundo para herdar o reino dos céus. E falta muito pouco, a igreja ela está a um fio de ser arrebatada. Só que com os materiais que eu tenho aqui, eu entendo que não vai ser agora o arrebatamento. Pode ser a qualquer momento, sim. Pode ser nesse mês de novembro, sim. Só que o que eu tenho recebido aqui é que primeiro acontece um caos dentro dos Estados Unidos. Esse caos traz a guerra traz o arrebatamento, e o arrebatamento ele desencadeia na grande tribulação. A grande tribulação é a tentação que vem sobre todo mundo, e Cristo, em Apocalipse, ele deixou bem claro, ele vai livrar a igreja dessa tentação que vem sobre todo mundo. Eu quero começar aqui lendo o comentário da irmã Bel de Paula. Ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, irmão Rafael. Eu estava dormindo e a voz do Senhor falou comigo, vai começar. O inimigo já preparou tudo, vai começar dia 3 de novembro. Aqui, irmãos, dá pra gente entender que, de fato, aquela briga, aquela guerra que tem no céu onde Satanás é expulso, essa guerra ela já aconteceu. Então eu acredito que Satanás já foi expulso, até mesmo porque Satanás ele vai encarnar no corpo do anticristo, e por isso o anticristo ele vai fazer o pior governo humano da história da Terra. A grande tribulação ela vai ser o pior período. Eu acredito que o anticristo ele já está manifestado através da política, só que quando a grande tribulação começar, o anticristo ele então se revela, que eu acredito que seja pós-arrebatamento. A irmã Bel de Paula, ela fala que no sonho que ela recebeu, vai começar dia 3 de novembro. O engraçado é que dia 3 de novembro começa as eleições americanas. E o Donald Trump, que é um fanfarrão, ele é irresponsável, ele está tentando se reeleger. Eu acredito que esse caos tem a ver com as eleições americanas, independente do Donald Trump ganhar ou perder. Porque agora nesse primeiro governo do Donald Trump, ele tentou ali flertar uma guerra em diversos momentos. E ele deixou bem claro que se ele tiver que atacar, ele vai atacar. Se ele tiver que entrar numa guerra, ele vai entrar numa guerra. Então eu acredito que esse primeiro governo do Trump foi um ensaio para uma guerra. Agora, se ele se reeleger, aí sim eu acredito que a guerra ela possa começar. A irmã Adriane, ela escreveu assim: hoje eu sonhei que o vice-presidente dos Estados Unidos chamava as pessoas para uma reunião. O clima pareceu pesado com pressão e ordens militares. Irmãos, é engraçado porque a gente está no período que todo mundo tem sonhado com militares. Os militares, eu acredito que a gente vai ouvir muito falar deles agora. Teve, por exemplo, na Catalunha, muita violência militar, onde a população desse país foram para as ruas protestar por causa de restrições à Covid-19. E o que acontece? A gente já sabe. Os militares, eles reprimem a população de se manifestar e, se possível, até prende as pessoas. Então, aqui deixa bem claro que a gente não pode pelejar contra esse sistema.
Os militares, os políticos, os maçons, eles são o sistema judiciário, eles são mais fortes do que nós. Então, se a gente não pode pelejar contra eles hoje, muito menos na grande tribulação. Aqui no Brasil, por exemplo, já tem até bolsonaristas manifestando contra a vacina obrigatória. E não vai resultar em absolutamente nada. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. O que a igreja tem que fazer é estar sempre preparada para quando o arrebatamento acontecer, esse irmão ou irmã não seja pego de surpresa. A Rosinha, ela conta assim: ao acordar, eu ouvi uma voz que dizia: se prepara para começar a ver escorpiões. Escorpiões, irmãos, pode ser demônios ou carros de tanque de guerra. Pode ser demônios? Sim. Só que vai ser na grande tribulação que os portões do inferno vão ser abertos e que os demônios vão ser soltos. Então eu acredito que esse escorpiões aqui, ele está mais ligado hoje a carros de tanque de guerra, até mesmo porque o mundo está prestes a assistir à Terceira Guerra Mundial. Então eu acredito aqui que esses escorpiões sejam carros de tanque de guerras. E eu até mostrei aqui no meu canal, só que já tem alguns meses, onde carros de tanque de guerra nos Estados Unidos estavam sendo distribuídos em lugares estratégicos. Esse vídeo aqui, ele foi feito em março desse ano e mostra carros de tanque de guerras sendo distribuídos dentro dos Estados Unidos. Então Donald Trump, ele está ali se preparando para uma guerra, ele está tentando, ele vai fazer de tudo para guerrear, ele flerta com uma guerra desde o primeiro governo dele. E também nós sabemos que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, eles romperam o Tratado de Desarmamento Nuclear assinado no fim da Guerra Fria. Aqui a gente entende que eles vão voltar a fazer novos armamentos, a produzir novas bombas nucleares, e tanto os Estados Unidos quanto a Rússia deixou bem claro que se eles tiverem que usar, eles vão usar. Se eles tiverem que atacar países, eles vão atacar. Então, aqui está bem claro que de fato, agora no mês de novembro, é possível que se comece uma guerra, sim, no mundo todo. Uma outra coisa que eu quero estar falando é sobre essa vacina obrigatória, que muita gente já estão protestando contra essa vacina obrigatória. O Bolsonaro, ele falou que a vacina ela não pode ser obrigatória, que ninguém pode obrigar as pessoas a se vacinarem. Ele até pode estar bem intencionado, ele pode estar com uma boa intenção em não obrigar a população a se vacinar obrigatoriamente. Só que a gente sabe que quando o político ele desobedece demais ao sistema, ou o político morre ou ele cai. E já tem aquela profecia que o Bolsonaro ele cai, o Mourão assume, e eu acredito que isso esteja prestes a acontecer, porque a vacina ela vai ser sim obrigatória. E teve também o site, o G1, que pertence às organizações Globo, que desmentiu o Bolsonaro falando que ninguém pode obrigar as pessoas a tomar a vacina obrigatoriamente. O G1 ele colocou assim: é fake que o governo não pode obrigar as pessoas a se vacinar contra a Covid-19. Uma lei assinada pelo próprio Bolsonaro abre essa possibilidade em caso de pandemia. E segundo especialistas, o Código Penal prevê penalidade em caso de recusa. Então já existe uma lei aqui. Quem recusar a tomar a vacina em caso de pandemia vai ser penalizado. E que tipo de pena vai ser? Eu acredito que vai ser prisão. Não quer tomar vacina? Então você vai ser preso. Você não vai poder andar livremente, você não vai poder trabalhar, você vai ser preso. E vai saber, irmãos, o que vai acontecer com quem for preso. E para completar, ainda tem o Aécio Neves, que ele quer punir quem não tomar a vacina. Então perceba que o Aécio Neves está em conluio com os maçons e a vontade dos senhores do mundo. Porém, irmãos, o que eu quero que todo mundo aqui se atente é que quando tudo estiver ali apertado, quando o cerco estiver se fechando, Cristo vai tirar a igreja. Até mesmo porque tem uma criança chamada Caterine, ela é da Indonésia. Está no canal Apocalipse, Final dos Tempos, e no canal Filho de Yeshua. Essa garotinha, ela viu que quando a vacina se tornasse obrigatória e os agentes invadiam a casa dela, parece que para vacinar os pais dela, então os pais dela sumiam na frente de todo mundo, o arrebatamento acontecia. Então, o que eu entendo é isso, quando tudo estiver se apertando, o cerco estiver se fechando, o arrebatamento vai acontecer. Por quê? Porque vai ter esse escape de Deus para a igreja. E a irmã Eva Oliveira, ela assinou que em novembro de 2020 terá um dia de vários acontecimentos. Aqui eu entendo que seja o caos, a guerra, a vacina obrigatória, o arrebatamento e a grande tribulação. Pode ser que tudo isso aconteça, ou pode ser que 2, 3 eventos
disso aqui aconteça. Mas a igreja está num momento muito crucial, ela tem que ficar esperta, ela tem que ficar atenta, vigilante, porque o arrebatamento está prestes a acontecer e a gente não pode ser pego de surpresa. Para fechar aqui, o pastor Leonardo Maia, ele fez um estudo, eu coloquei uma edição aqui no meu canal, porém no canal dele o estudo está completo. Ele vê a possibilidade do arrebatamento acontecer dia 1º de novembro a 12 de novembro. Então nós ainda estamos nesse tempo do arrebatamento acontecer segundo o estudo desse pastor. Então fiquem muito espertos, porque fiquem atentos, esteja sempre em oração, porque esse mês de novembro aqui é importantíssimo para a igreja, principalmente para a igreja que quer ser arrebatada. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.